Fala turma, boa noite, vamos chegando aí. Hoje vamos ter essa live aí com o professor André sobre nutrição e sistemas de robô. Então quem for entrando aí já compartilha. Já já ele deve estar entrando aqui. Vou até ver se já está aqui na. Ah, aqui, ó. Já convidei ele aqui, então já já ele vai entrar aí, tá bom? Olá, professor. Noite, tudo bem? Bom demais. Tudo bem? Consegue me ouvir bem aqui? Ou a conexão não tá legal? Não, tá ótimo, tô ouvindo bem. Tá ouvindo bem? Pessoal, se vocês estiverem ouvindo aí bem, dá um alô aí pra gente, se tiver algum problema. E aproveita aí para compartilhar para quem está assistindo, né? Envia aí para o pessoal não perder que a live hoje é um tema bem interessante. E o professor André tem uma experiência muito bacana, ele vai compartilhar aqui conosco, né? Até a instituição que ele ministra a aula hoje tem um sistema robotizado, então eu acredito que ele vem aprendendo muito com esse sistema e fora as fazendas que ele atende, né? Hoje a região sul é a que mais usa robô, né, no Brasil, pelo menos até onde a gente tem de informação. Então, eu acho que tem bastante coisa aí para ajudar. E, professor, primeiramente, é uma honra, né, tê-lo conosco aqui hoje, no nosso perfil aqui no Instagram. A gente sempre tem chamado pessoas aí que fazem a diferença na pecuária, seja na de leite, na de corte, e você não é diferente. Já somos aí um admirador do seu trabalho já há algum tempo, sempre estamos trombando aí nos eventos, né? Eu acho que o último aí foi a do Bill Wise lá em Indaiatuba, né? Que a gente teve É junto verdade. lá. E agora a SPZ, se Deus quiser, em julho vamos estar juntos de novo. Opa, E vamos estar lá, né, no Formulate. E eu queria, professor, primeiramente, que você comentasse, para quem não te conhece, né? Falasse um pouquinho aí do seu histórico. Eu acho que é uma carreira muito bonita, tanto na área aí de lecionando, como também na área de consultoria. E você comentasse um pouquinho aí, dar uma boa noite para a galera e comentar um pouquinho aí sobre o seu histórico, né? De onde você começou e o que o senhor faz hoje. beleza. Bom, primeiramente, boa noite a todos, boa noite, pessoal. Boa noite, Gustavo, obrigado pelo convite aí, é uma honra, né? O trabalho que vocês têm feito é muito bom, né? Também acho que é uma coisa, assim, louvável, né? Que vocês têm feito e o que tem contribuído isso para mudar aí a realidade da pecuária, né? Então, acho que é muito, muito bom mesmo. Então, para mim é uma honra poder estar aqui, né? Obrigado pelo convite. Eu sou veterinário, formei pela UEL, pela Universidade Estadual de Londrina. Eu sou de Londrina, mas moro já em Curitiba há muitos anos. Fiz mestrado e doutorado aqui pela Federal, com orientação do professor Rodrigo no doutorado. Trabalhei com nutrição de vaca. E, desde sempre, assim, eu sempre trabalhei com gado de leite e gado de corte, né? Um pouco de corte, mais leite. E na PUC Paraná, eu já estou há 20 anos, esse ano completou 20 anos, né, já aqui. Eu fiquei um tempo como professor temporário na Federal também, isso me ajudou bastante, né, isso abriu portas na PUC. E atualmente, né, as disciplinas de bovino de leite, nutrição e alguma coisa na área de melhoramento. E além da PUC, eu tenho uma empresa de consultoria. Então, a gente atende empresas na área de nutrição, basicamente, diretamente fazenda pouco, né? São poucas fazendas que a gente trabalha direto, a gente trabalha mais via as empresas, a gente visita as fazendas, né? Então, esse é um pouco do trabalho que eu faço hoje. A universidade, né, falando um pouquinho, é um rebanho, a fazenda da universidade, inclusive já fica o convite a todos, né, quem estiver passando por Curitiba, nós estamos a 30 quilômetros do centro de Curitiba, né, então a 25 quilômetros do aeroporto, então é muito fácil de chegar, muito fácil localização. Então vai ser sempre um prazer receber aqui quem quiser conhecer. A gente está de portas abertas. A fazenda inaugurou em 2019 a leiteria robotizada. A PUC sempre teve essa característica de inovação, né? Em 99 ela inaugurou a primeira leiteria da fazenda. Já era uma ordenha moderna na época, era um carrossel, né? Era um rebanho pequeno, mas já era um carrossel. E aí foi desativado o carrossel e migrado para outra área dentro da mesma propriedade rural.
foi migrado para ordenha robotizada. Então, a ordenha começou dia 31 de julho de 2019. Então, um pouquinho depois, né, quando a coisa começou a engrenar, entrou a pandemia, né, deu uma atrapalhada, mas agora, graças a Deus, as coisas estão indo bem. E da Fazenda eu vou falar mais um pouquinho durante a conversa. Não, bacana, bacana, professor. E, assim, pela sua experiência, né, a gente sabe que o robô ele vem ganhando uma proporção muito grande aí no Brasil, né? Tinha-se um medo muito grande pela assistência, né? Vamos dizer assim, algumas barreiras de adoção. Eu queria comentar com você como que está isso hoje, né? Pelo menos aí no campo que o senhor atua, né? O porquê que o pessoal primeiro aderiu ao robô, né? Se eu não me engano, eu acho que a primeira fazenda foi em Castro, não tenho certeza, que é aí no Paraná, eu acho que já deve ter uns 7 anos. E quais são as premissas, né, para ter esse sucesso, né, na adoção do robô? E eu queria falar primeiro um pouquinho disso, antes da gente entrar na nutrição, né, para o pessoal entender, né, para que eu vou ter um robô e qual tipo de instalação e animal que seria adequado para viabilizar, né, realmente ser viável economicamente e funcionar no operacional da fazenda ter o robô. Então, a primeira ordenha robotizada, de fato, foi um pioneirismo muito grande, né, do Armando Habers, ali em Castro. Já está fazendo 10 anos, se eu não me engano, esse ano vai fazer 10 anos já. E durante um bom tempo, né, foram poucos rebanhos, né, o João Guilherme Brenner, um pouco tempo depois também. E de fato, né, demorou para a tecnologia começar a engrenar, né? Isso havia um certo ceticismo no começo, né, se aquilo era uma coisa interessante ou não, mas eu acredito que agora a coisa tá evoluindo muito rápido, né? Então, informação das próprias empresas aí é que já teriam vendidos hoje no Brasil cerca de 400 robôs, né? Então é um número grande, né? Pelo que quando começou a crescer, então é relativamente pouco tempo, mas se a gente olhar o tamanho do país, o tamanho da pecuária, tem um potencial enorme para crescer, né? Tem muito mais potencial para crescer. Com relação assim ao que para a adoção da tecnologia em si, o que ele traz de vantagem, né? Eu acho que existe uma grande expectativa, né? E de fato há uma expectativa com relação a redução da mão de obra, e de fato isso é um ponto importante, com certeza, mas ele não é o ponto principal, eu diria, né? Até porque muda o perfil de mão de obra. Você não tem uma drástica redução na mão de obra, né? Porque depende muito do resto da fazenda, depende do trato, depende de bezerro, né? Depende de como é feita toda a limpeza, que tipo de instalação tem, né? Enfim, você tem muitos outros serviços que não tem nada a ver com isso, né? Agora, a ordenha, de fato, você simplifica o manejo de ordenha e padroniza, né? Acho que isso que é interessante, né? Pro bem ou pro mal, você padroniza, né, o formato. Então, você tendo pessoas, por mais que você tenha treinamento, sempre vai ter algumas variações entre pessoas, né? E no robô, você tem a mesma forma de ordenha sendo feita da mesma forma, né? Independente da marca do robô, né? São todas empresas que tem sucesso muito grande, né? Fora, algumas do Brasil, fora. Então, é uma tecnologia amplamente testada, né? Então, ninguém está experimentando a tecnologia em si, né? Em termos de desenvolvimento da tecnologia, já é uma coisa conhecida. Então, o que eu vejo assim de benefício dele é essa melhora na mão de obra, mas é principalmente uma mudança no perfil da mão de obra, né? O mais importante não é só a redução não é, ela pode não ser tão drástica, depende de outros fatores, como eu falei, mas é principalmente uma mudança no perfil, né? Você poder trabalhar em horário mais flexível, você poder direcionar o teu tempo para outras atividades, esse é um ponto bem interessante. E dependendo de outras coisas, um ponto bem forte do robô é uma melhor forma de alimentar os animais. Então, acho que isso é uma forma interessante de fazer, né? Depende um pouco do sistema, do tipo de fluxo, né? Se é um fluxo guiado, se é um fluxo livre. Então, dependendo da forma como trabalhar, da opção da fazenda, você consegue usar a ração de maneira mais eficiente. E isso fez com que, no começo, e ainda são, né, pequenos projetos de um, dois, três, mas já vários robôs, várias fazendas com cinco, seis, até uma fazenda com
com o projeto não, né, já está em execução, já estão sendo instalados aí uma quantidade bem grande de robôs aqui no Paraná também. Não, bacana, professor. E até esses dias recentes, o pessoal lá nos Estados Unidos postou, já tinha visto no YouTube, né, até um robô no carrossel, que antigamente a gente só tinha o que faz o pré-dipping, né, que a gente tinha visto, então vem evoluindo muito, muito, né, nesse sentido. E eu queria explorar um pouquinho, né, mais essa parte do robô antes da gente entrar na nutrição, que é uma das vantagens aí que você citou, né, que a gente chega perto de talvez fazer uma dieta vaca a vaca, né, assim, o mais próximo, né, de fazer uma dieta igual, por exemplo, a gente faz para torneio, né, mas explorando o robô, né, qual que seriam os índices, né, vamos dizer assim, para eu ter um robô eficiente, quantos litros de leite eu teria que tirar em um robô, né, por dia, para ele, assim, que seja um guia para o pessoal, aí só para eles terem um número na cabeça, que antes falava em vaca ordenhada, e 65, 70 vacas por robô, e hoje a gente já fala em volume de leite, porque não é só vaca, tem que ter vaca e vaca boa. Você foi direto ao ponto, né? Você falou aquele que é o principal parâmetro mesmo. Então, o principal parâmetro é produção de leite por robô dia. Então, esse é o principal parâmetro, né? Alguns trabalhos do pessoal de Minnesota, né? Inclusive da Marcia Edwards, eles mostram isso muito claro, né? Trabalhando com pesquisa de fazenda nos Estados Unidos e no Canadá, mostrando que um parâmetro que tem uma alta relação com rentabilidade do robô é a produção de leite por robô por dia. Então, se perguntou se foi na veia, né? Esse é o principal parâmetro. A questão do número de vacas, ele vai depender muito da média das vacas e vai depender da instalação, né? Então, se você tem instalação confortável para 60 vacas, para 70 vacas, por exemplo, você pode até trabalhar com 70 vacas, né? Seria possível trabalhar com uma média, com um número desse, desde que você consiga fluxo disso, né? Tendo muita vaca, você vai ter que ter uma eficiência no fluxo muito, independente se é fluxo guiado ou livre, você vai ter que ter uma eficiência muito boa. Então, o número de vacas por robô, ele é importante, mas ele não é a principal, né? Não é o que mais condiciona ali. E aí vem também associado aos dois a produtividade. Então, trabalhar no robô, para ter um robô para trabalhar com produtividade baixa, é muito difícil, né? Você viabilizar, que é um investimento alto. Então, para viabilizar, você tem que ter uma, uma produtividade por dia grande, e aí dentro do que é o potencial da vaca, dentro do que trabalhar com o potencial de produção bons, né? Bons potenciais de produção, né? Animais de boa produtividade. Dentro dos parâmetros, né, tem vários parâmetros que são importantes, né, ordenhas incompletas. Os parâmetros às vezes variam um pouco em função do modelo do robô, né, da marca do modelo. Mas ordenha incompleta ou similar entre eles, né, entre as marcas às vezes tem parâmetros semelhantes, mas que estão medindo mais ou menos a mesma coisa, né, ou muito próximo disso. Então, ordenhas incompletas é importante. Fluxo de leite, com quantas gramas de leite você consegue produzir por minuto. Então, algumas fazendas são extremamente eficientes. Número de ordenhas por dia, né? Então, algumas fazendas conseguem fazer 180, 190, 200 ordenhas por dia. Então, isso mostra que está funcionando bem, né? Número de vacas atrasadas, né? Esse é um dos desafios do robô. Então, se você começa a ter muita vaca atrasada, aí você tem que deslocar a mão de obra para trazer essas vacas, e isso incomoda, né? O pessoal não gosta, não é uma coisa que o pessoal gosta de fazer. Então, são alguns dos números aí que se medem. Não, bacana. E, assim, até para explorar, né, professor, nesse sentido, a gente tem um desafio muito grande, por exemplo, que a gente tem que trabalhar também com a estratégia de melhoramento animal, para a gente ter uma boa conformação desses animais, né, vamos dizer assim, da parte de tetos, né, para facilitar, talvez, ganhar em eficiência lá na hora de ordenhar, mas a gente tem outras características também, né? Fluxo do leite, conforme você disse, tem aquela vaca que tem a tirada do leite mais rápida, né? Essa vaca é importante para o robô. Eu não sei se consegue ter, né? Mas essa parte aí dessas vacas sempre tem uma porcentagem. Eu vi um número uma vez em torno de 10%, que às vezes pode acontecer, que é aquela vaca, pessoal, que ela não vai, né? Às vezes ela fica preguiçosa e talvez no mais... É comum acontecer esse tipo de vaca, professor, mais ou menos no final da lactação, ou não tem nenhuma relação com a fase?
Não, tem relação sim. Então, assim, dentro do que precisa, né? Até na primeira pergunta você falou, mas é tanta coisa eu acabei não comentando sobre isso. Então, o que que a gente precisa, né? Existe uma exigência da fazenda, existe exigência de mercado, enfim, né? Algumas coisas em volta ali. E na tua pergunta agora específica com relação à vaca, então, a primeira coisa que a gente já falou é produtividade, conformação de úbere, então é importante, né? E a gente tem um problema, né? Uma tendência genética na raça holandesa, falando do holandês, tetos curtos, né? E isso pode atrapalhar, dependendo do modelo de robô, ele pode ter mais dificuldade de achar, de colocar a teteira. Então, esse é um ponto importante. A velocidade de ordenha, né? Que é o fluxo do leite é importante, né? A gente tem vacas que ordenham 500, 600 gramas por minuto. E tem vaca que vai a 2.200, 2.500, 2.500 gramas por minuto. Então, isso faz menor diferença. Né? Numa fazenda que está pleno, né, que está cheio, que está com o robô lotado, né, vamos dizer assim, se você tem uma vaca que demora muito por dentro, ela acaba atrasando todo o fluxo. Né? Outro ponto bastante importante é a locomoção. Então, essas vacas, né, uma das coisas que mais faz vaca atrasar é a locomoção, problemas de pernas e patas, né, pernas e pés, né, então vaca com problema de casco, dermatite, etc., elas não vão, né, isso é bem nítido, isso é um ponto bastante crítico. Mastite é outro problema, né? Então, você tem que ter um manejo. Mastite não depende só do ordenho, né? Você pode ter situações de mastite ambiental, você pode ter outras causas, outros fatores predisponentes. Então, ele também é um fator que atrasa isso. Mas a questão do manejo. Então, dominância, instalação, facilidade do animal se deslocar no rebanho, né? Quanto mais confortável a vaca tiver, mais ela vai no robô. Então, se ela tiver com dor, se tiver qualquer coisa que atrapalhe a rotina dela, elas diminuem a visita. Então, e isso é um ponto bastante crítico no robô, né? Quando alguém adota um sistema de robô, a última coisa que ele quer fazer tem que ficar buscando vaca. Então, a questão de ordem de fase da latação, ela é significativa, né? Porque você vai fazer uma dieta média na pista e essa dieta média, ela vai atender a necessidade, né? A maior parte do que atrai a vaca para o robô é a ração, é o principal motivo, talvez, não é o único, né? É importante deixar claro isso, mas ele é um motivo importante. Então, se a vaca se sacia na pista, ela tende a buscar muito menos o robô. Então, esse é um fator importante, é um fator bastante crítico, sim. E aí, um ponto crítico que está associado a tudo isso é a reprodução, né? Para você colocar a vaca em robô, a fazenda tem que estar muito bem na reprodução. Porque senão você começa a ter vaca atrasada, vaca faz dilatação, daí ela engorda, daí tem problema metabólico, daí ela quando para e não vai para o robô, aí vira uma bola de neve, né? Então, reprodução tem que estar rodando qualquer fazenda, né? Isso não é exclusividade de robô, mas no robô essas coisas se tornam mais críticas, né? Tudo isso que eu falei se torna muito mais crítico. É bacana você citar que a gente acompanhou um projeto lá perto de Piracicaba de robô e eles tiveram um problema que eles estavam usando colchão e o colchão não era confortável. Então as vacas começaram a ter problema com jarrete e isso diminuiu o número de visitas de vacas no robô. Então, essa parte do conforto, né, só dando um destaque, né, que se a gente não tiver o problema de locomoção já é um problema tocando a vaca, né, que a gente, nas ordenhas convencionais, no robô, mais ainda, porque a gente precisa que ela voluntariamente vá lá, né, então é importante aí a gente estar também com bom conforto, com a cama confortável, com um manejo de casco aí também adequado, né, para a gente sempre estar cuidando ainda mais, né, tem que ser mais severo esse controle ainda quando a gente está falando do robô por causa desses fatores. E, professor, que você tem visto aí, né, de índice assim, que você busca de número de ordenhas por dia no robô, que você acha que é um número legal, né? Que é uma das vantagens dele, né? Aumentar a frequência de ordenha, né? Isso, esse é um dos parâmetros importantes, né? Até bem lembrado, esqueci de falar antes, né? Dentro dos índices lá, o número de ordenhas é importante, né? Dia. Uma coisa que eu particularmente gosto, assim, acho muito legal no robô, é que não tem receita de bolo, né? Existem fazendas que se adaptam a uma frequência de ordenha maior ou uma frequência de ordenha menor, né? Isso varia muito de fazenda para fazenda, de situação para situação, dependendo do fluxo, dependendo da instalação, dependendo da genética, né? A gente tem uma fazenda aqui no Paraná excelente, né? Com
com Gerson, né? Funciona, né, outras fazendas com Gerson, mas eu estou dizendo essa fazenda especificamente. E eles têm números excelentes, né? São números muito bons, assim, de produtividade, de visita, de saúde, enfim. Então, a frequência de ordenha, ela é importante. E isso é uma pergunta que normalmente vem atrelado, né? É sempre, né, quando a gente recebe visita de produtor lá, a pergunta praticamente sempre vai ter, né? Entre as perguntas que sempre aparecem, se eu colocar o robô, vai aumentar leite? Depende muito do resto, né? Depende do conforto, depende do manejo, depende da dieta, depende de uma série de outras coisas, né? Quando a gente estava na leiteria antiga da fazenda, eram 2 ordenhas por dia. Então, quando migrou para o robô, em coisa de 40 dias aí, aumentava uns 4 litros de leite, pelo menos, assim, aumentou rapidamente. E com os mesmos ingredientes, a dieta é muito parecida. Em parte, por conta daquilo que eu falei, né, de usar melhor o concentrado, e em parte pelo conforto da instalação, que né, algumas coisas na nova são melhores do que na antiga, algumas coisas são piores. Mas, em parte desse aumento, é pelo aumento da frequência de ordenha. Agora, há que se ter um certo cuidado, porque a gente já viu fazenda com 3 ordenhas migrar para o robô e o leite não subir. Né? E no primeiro momento havia uma expectativa de subir. Só que eu não via de maneira negativa, porque diminuiu a frequência de ordenha. Né? A frequência de ordenha caiu para 2,7, 2,8, e o volume de leite manteve o mesmo. Né? Então, acho que é importante sempre ter essa questão da, da expectativa, né, da frequência de ordenha, ele varia muito de fazenda para fazenda. A gente já teve, assim, hoje na nossa situação, eu gostaria de aumentar a frequência de ordenha. A gente está com espaço no robô, então para nós seria interessante aumentar a frequência de ordenha. Então, mas hoje o nosso lá está na faixa de 2,7, 2,6, 2,8, às vezes oscila nisso. A gente não chegou a mais que isso ainda. Né? E daria para aumentar. Seria uma estratégia nossa tentar aumentar essa frequência. Então, ela é um ponto bastante crítico, sim, tem que ser monitorado. Né? E ela é monitorada, né? São dos números que é mais visíveis ali nos monitoramentos em qualquer Então, modelo de robô. Né? bacana. Eu até estou aqui com até um capítulo, o senhor já deve ter lido também, muito interessante, do Large Data Herd Management, aquele livro. Aham. E ele falando aqui um dado muito legal, que se a gente conseguir reduzir 1 minuto de Eu tempo de vi também. ordenha por vaca, você consegue puxar aí a capacidade do robô em 12%, aumentar a capacidade dele, né? E Uhum. que hoje eles têm a herdabilidade Das características dessa médias. Né? característica varia aí de 0,16 a 0,22. É. Então, assim, que para a gente tentar, vamos dizer, selecionar animais com a velocidade maior, que a gente consegue, velocidade de ordenha maior, que está ligada ao fluxo, né, que você mencionou. Você falou que tem vacas aí que bate 2.500 gramas por minuto, e que é interessante. E pegando um gancho nessa observação, professor, que você já viu algum sistema, por exemplo, para ordenha robotizada para girolando? E eu pergunto isso porque às vezes o girolando tem alguns que tem a velocidade de ordenha mais lenta e tem uns que precisam ainda de ocitocina, que é um desafio no robô, a gente não tem como aplicar ocitocina. Então, você já viu alguma coisa nesse sentido? É um desafio mesmo? Não, eu mesmo não tenho experiência, né? Eu sei que tem fazendas em Minas que tem gerolando, né? Em robô. É, o que eu tenho de relato de um colega, né? De um colega veterinário, que é produtor, enfim, que também eles trabalham com animais girolando mais assim, 7 oitavos, 15, 16, né? Ele, por exemplo, ele não coloca, como ele tem dois, se eu não me engano, eles têm 2 sistemas de ordenha ainda, né? Eles mantiveram o antigo, então as meio-sangue eles ordenham ainda na ordenha convencional. Então eu não tenho experiência assim para dizer. Se for precisar de ocitocina, o que a gente percebe assim é que depois que as vacas acostumam, né? E elas acostumam fácil, para elas é uma coisa muito muito natural, é muito espontâneo. Então, se você tem um bom manejo, você tem conforto, né? E uma característica nossa é que a gente sempre tem muita gente, né? Por ser uma universidade, sempre tem muito aluno dentro do estábulo, né? Então, as vacas são extremamente dóceis, né? Elas são muito acostumadas com pessoas ali dentro. Mas a gente percebe que quando não tem, né? Final de semana, por exemplo, você percebe que é uma coisa muito tranquila. Então, eu não tenho experiência para dizer se é isso, mas a gente tem que fazer a vaca associar aquilo a uma coisa muito tranquila, muito agradável para ela, né? Então, alguns procedimentos, no nosso caso, a fluxo gato, como eu falei,
sala de espera, evitar a movimentação na sala de espera, né? Não se mexe em vaca na sala de espera, né? Até a posição da sala de espera, acho que talvez, né, é importante você considerar isso, né, para evitar fluxo de pessoas. Agora, não sei se isso seria suficiente, né? Não tenho experiência para dizer aí num sistema com Gerolando se isso seria suficiente para fazer, né? Realmente eu não tenho essa experiência. E uma coisa também que eu ia perguntar para você, por exemplo, a primípara, que está indo a primeira vez, né? Uma coisa é uma vaca que já teve mais cria, já passou pelo robô, e a primípara, adapta rápido, tem que ter uma atenção especial para ela? Tem que ter. Tem que ter um treinamento. Eu sei que a maioria das fazendas faz treinamento próximo do parto mesmo, ou no parto, né, logo após o parto. Como a gente tem uma certa folga de espaço, né, o estábulo é relativamente grande para o que a gente tem hoje. Então, o que a gente faz, a gente coloca aí quando elas estão com 5, 6 meses de gestação, a gente coloca elas dentro do freestyle, né, eu esqueci de falar isso, o sistema nosso é um freestyle, coloca elas dentro do freestyle e vai acostumando elas a passar no portão. No nosso caso, como é fluxo guiado, o maior desafio é o portão no primeiro momento, é fazer elas passarem pelo portão. Mas isso, os funcionários já desenvolveram uma técnica muito boa ali com ração, né? Você vai tratando elas com ração próximo do portão. No portão de seleção já está ali próximo, né? Tem a água, sal mineral, bicarbonato, escova, né? Call brush está ali. Então isso já atrai um pouco a vaca para ali e vai treinando elas com ração, né? Então esse é o primeiro passo, treinar elas passarem no portão para elas entenderem o fluxo. Uma vez que ela pariu, aí existe a possibilidade, aí depois que ela pariu, você vai ter que colocá-la no robô mesmo. Então, é bastante variável, né? Tem animais que, como qualquer ordenha, o animal entra mais facilmente, tem animal que demora mais para entrar. Mas, em geral, assim, a gente não tem grandes problemas, não. Vou dizer aí, metade dos animais entram muito fácil, a outra, uns 40% entra com algum estímulo, eles têm que empurrar mesmo, alguma coisa assim, uns 5, 10% dos animais têm mais relutância para entrar. Mas isso em questão de 2, 3 dias aí, tem que estar. Uma coisa que a gente faz, a gente bloqueia, né? Quando o animal está recém-parido, a gente bloqueia o robô para elas à noite. Né? Então, durante a noite, elas não entram Aham. no robô para não ter risco de ter algum acidente. Né? Então, sempre nos primeiros dias, os funcionários vão conduzir elas para fazer isso. Nas fazendas que tem fluxo livre, é algo parecido. Só que você vai ter que treinar ela a entrar no robô, né? Então, o que a gente vê, assim, algumas fazendas fazendo da mesma forma, né? Você põe ela, se você conseguir, né? Se o espaço estiver estável, se o robô tiver espaço para isso, porque isso toma tempo, né? Dentro do robô. Então, você vai treinando ela com ração, vai fornecendo ração ali, estimulando ela a entrar. Eu sei que uma fazenda já me relatou que eles têm eles colocam no robô, né? O robô tem a possibilidade de você colocar o animal lá dentro, no fluxo livre. Ele fornece um pouquinho de ração, mas ele não ordenha, né? Ele só para o animal acostumar com a baia mesmo. Então, Uhum. Não, legal. esse é um ponto crítico. Mas aí uma outra coisa importantíssima aí também é como você cria essas novilhas, né? Então as novilhas têm que ser criadas muito bem, de maneira muito dóceis, né? Elas têm que estar muito bem acostumadas, né? Com pessoa, com fluxo, com a ração, né? Então já vem muito de antes, né? Como você trabalha essas novilhas antes, acho que é um ponto importante também. Né? Importantíssimo. Até o Alan fez uma pergunta aqui, e até pedir, pessoal, quando vocês forem fazer a pergunta, faz na caixinha aqui, que fica até mais fácil. Isso que eu ia Mas falar. ele, Vamos ver também. notamos que o número de ordenhas aumenta junto com o número de lactações, provavelmente pelo aumento de produção da lactação. Nas primíparas, estabelecer um número de ordenhas mínimo seria uma estratégia? A pergunta do Alan aqui. Mínimo de sentido, né? De garantir um mínimo de ordenha, eu acho que sim, não precisa estabelecer um mínimo. A gente, pelo menos, não faz estabelecer um mínimo, mas a gente monitora. Né? Existe um checklist, né, em que a gente monitora esses animais nos primeiros dias para acompanhar. Né? E o próprio. Você pode até colocar isso, mas ele já tem, né, no nosso caso, ele já tem até um alarme para isso. Né? Então, se ela não for com a frequência esperada, ele já vai ser um alarme de que aquele animal tá atrasado, né? Já tem a lista das atrasadas mesmo, mas quando é primípara, você consegue colocar isso como checklist e monitorar. Né? Então, a gente tenta fazer duas ordens, né? Então, assim, não é só pelo robô, né? A gente tenta fazer isso,
mas não tem nenhuma restrição. Se ela quiser ir 3 vezes, 4 vezes, ela vai entrar, né? No começo, assim, é mais liberado para ela não ter, para ela acostumar mesmo, né? Então esse ponto ali é bastante crítico, né? E isso também é importante de acordo com o manejo da fazenda, né? O manejo alimentar, né? Você não, nos primeiros, o que eu quero dizer assim, nos primeiros dias não conte muito com o consumo de ração no robô, né? Não fique só contando com isso, ou pelo menos se você precisar contar com isso, acompanhe para que o animal esteja indo de fato ao robô, né? E, professor, e com relação, por exemplo, a essas primeiras ordenhas, né, o colostro, o colostro tem que ter uma ordenha de balde ao pé, né, para fazer, esse leite de transição é descartado, se a vaca tiver mastite, como é que funciona mais ou menos esse mecanismo aí no robô quando eu tenho que segregar esses animais aí, ou segregar esse leite? Então, muitas fazendas adotam isso, né? Por algumas ordenhas, você ordenha ela num balde a pé, por exemplo, e depois você coloca no robô. Para primípara, para multípara, a gente não faz isso, né? Já ordenha só a primeira ordenha mesmo, até para avaliar o colostro, enfim, para fornecer para as bezerras, mas a partir daí já vai direto para o robô. E nas primíparas, a gente, até se tivesse uma nossa condição fosse mais fácil, talvez até ordenharia, mas não muito mais, assim, mas sei lá, uns 2 dias no máximo, assim, né? 3 dias no máximo ali, né? Para ela acompanhar, para ela acostumar mais com a ordenha, para daí você levar para o robô. Mas hoje, na nossa realidade, a gente nós compramos uma ordenha ao balde ao pé recente, né? Sei lá, faz um ano mais ou menos. Então, antes disso, era ordenhada toda no robô. Com relação a mastite e colostro, você programa isso, né? Você pode programar que até 3 dias de lactação, por exemplo, ele automaticamente ele vai descartar o colostro. Então, você coloca Aham, um balde entendi. lá, né, as ordenhas têm já um espaço para isso. Você programa lá que é colostro, que é leite de transição, ele já separa esse leite, né? Inclusive, se você quiser coletar esse leite para fornecer para os animais, né, tem como você segregar. E se for mastite, né, o lema deles aí é primeiro você trata o robô, depois você trata a vaca, né? Então, se você fez um antibiótico, né, pensando no tratamento com antibiótico, primeiro você informa o robô, por segurança, né? E depois você vai lá e aplica o antibiótico na vaca, porque independente de ser mastite ou não, né? Qualquer tratamento com antibiótico que tenha resíduo no leite, você tem que descartar. E aí automaticamente ele vai jogar esse leite para descarte e lavar o robô depois, né? E ele te notifica, né? Assim, dentro, que a gente vai até explorar o que, que ele te dá de dados, né? Você já falou alguns para a gente, né? Uma coisa que ele fala para você é o mastite, né? Porque você não tem o teste da caneca, vamos dizer assim, que é visual, ele tem um método de detectar, né? Pela a CCS, né? E aí ele já te indica isso aí, né? Exato. Nesse aspecto, assim, na nossa experiência, que o robô é uma baita de uma ferramenta para auxílio do mastite, né? Nesse ponto, diagnóstico de mastite, ele é muito bom. E no nosso caso, não foi comprado um opcional, que é o ACC, né? Uma contagem de células somáticas online. Então, ele tem um equipamento muito semelhante ao que os laboratórios de contagem de células somáticas têm, né? Acessório, em que ele analisa. E é muito interessante porque ele já tem o algoritmo dele e ele define, ele que amostra a vaca, né? Então, Aham. eu posso criar lá, né, um critério para mostrar a vaca, mas o próprio empresa, o próprio pessoal da assistência técnica, né, falou, não, deixa que ele vai fazer isso mais bem feito que você. Então, ele é muito legal. Então, ele tem alguns critérios que ele identifica. Eles medem, né, condutividade elétrica, que é uma boa correlação com CCS. mastite. No nosso caso, ele mede sangue, né? Ele analisa a presença de sangue no leite, né? E é ppm, é uma medida confiável. Mas Uhum. o principal fator aí é a variação da produção de leite. Tá? A variação da produção de leite é um fator importante de suspeita de mastite. Então, se juntar tudo isso, no caso específico do Laval, ela tem o MDI, né, que é o Índice de Detecção de Mastite, é, que ele dá esse número a cada ordenha. Então, você tem esse número de maneira muito confiável. Então, é um número muito bom, é uma coisa bem interessante, né? Inclusive, na parte de pesquisa, hoje, que a gente tem feito, né, alguns professores que trabalham com a gente lá no ITRIA, estão trabalhando com esse sentido, nesse sentido, né? Inclusive, a gente percebe isso, né?
A questão de a variação que tem de contagem células somáticas, de condutividade, ela é muito grande, né? Então a gente tem que fazer uma contagem, que nem a gente faz aqui pelo controle leiteiro, uma vez por mês, mas é uma fotografia naquele momento, né? Então, o robô te permite ter esse diagnóstico muito mais preciso, muito mais frequente, né? Então, esse é uma dos pontos fortes. Tem um outro ponto forte que eu esqueci, depois eu volto nele. Beleza. Não, mas pode comentar. Eu acho que dentro aí das coisas aí que eu ia te perguntar na sequência, né? Porque é o que dados que ele te dá, né? Gordura, proteína, lactose, ele e o que mais aí que ele consegue oferecer aí de dados na parte aí da qualitativa do leite. Esse para mim, assim, né, né, assistente técnico, eu gosto de número, né, então pra gente, essa é a grande vantagem do robô, né, você poder, a quantidade, a riqueza de informações que ele dá, né, por exemplo, a gente percebe, né, vaca que tem claudicação, às vezes o número de ordenhas não muda muito, mas o número de passagens no portão cai drasticamente. Então você percebe que a vaca, ela racionaliza, ela só vai quando ela percebe que é hora dela entrar. Se ela vai entrar, se ela tem um problema de casco, e ela percebe que ela vai bater vai levar, né, o desvio, o portão vai jogar ela para a pista de novo, não vai jogar para a sala de espera. Ela não vai. Então Uhum. elas aprendem a direcionar assim, eu vou se for para entrar, se não for para entrar, eu não vou. Então é bem nítido isso se ela tem problema de casco. Então esse número é um número importante, número de passagem no robô, né? Número de Uhum. passagem no portão, desculpa. Esse é um número importante para a gente. É, bom, aí você tem toda a parte de mastite, né? Como a gente falou, de condutividade elétrica, de variação na produção de leite, o fluxo, a produção por quarto, né? Essa é uma surpresa, eu não sabia, né? Nunca tinha lidado com isso. Então, quando a gente começou as Uhum. primeiras ordenhas lá, é impressionante como é variável, né? Então, uma das coisas que eu ia comentar lá, que eu esqueci, que uma enorme vantagem do robô é você diminuir drasticamente o problema de sobre-ordenha, né? Sobre-ordenha e sub-ordenha. E com isso você Uhum. melhora muito o esfíncter, problema de prolapso esfíncter, né? Então, você otimiza muito Uhum. mais a produção e diminui o prolapso esfíncter, né? E tem vaca Uhum. que, né, a gente aprende na faculdade aí que os quartos posteriores de uma vaca de origem europeia produzem mais que no anterior, mas vê que parte das vacas não é assim, né? Tem vacas que produzem mais no anterior mesmo, né? Então é curioso isso. E vacas saudáveis, né? Não é fisiológico dela isso. E tem vacas, por exemplo, que produzem, né, numa ordenha 8 litros no posteriores e 3, 4 nos anteriores, né? E tem vaca que são bem balanceadas. Então, esse tipo, essa riqueza de informação é muito legal. Então, você poder ter esses números, assim, é muito, muito interessante, né? Bom, daí tem na questão de composição do leite, o robô da Lely tem um índice de gordura e um índice de proteína que você precisa calibrar, né? Você precisa analisar o leite, por tanque, ou Uhum. preferencialmente individual, e você calibra, né? Você faz análise e fala para o robô, ó, isso aqui é um 3%, um 3,5%, um 4%, e aí ele vai analisar e ele dá um índice. Então não é exatamente análise, mas é um número bem próximo da realidade, né? A gente, em fazenda que a gente atende, a gente faz controle leiteiro, né? Mesmo assim faz o controle leiteiro mensal, a gente monitora isso, e é um número interessante, né? É um número bem, bem confiável, lógico, não é 100% das vezes que bate, mas é um número bem confiável, né, no caso de composição. No nosso caso lá, tem a questão da condutividade elétrica, né, toda essa parte de mastite que eu comentei. É, e existe, né, opcional, no caso da Laval, por exemplo, ela tem o Herd Navigator, né, que a gente não tem isso, mas que é um anexo, né, um acessório que você compra para fazer uma série de análises, né, ele faz, eu não nem sei exatamente, nem vou falar porque eu não sei exatamente o que ele faz, mas são análises no leite, mais na parte de diagnóstico, se eu não me engano ele faz progesterona, né, enfim, não me lembro exatamente, mas aí você compra um kit à parte para fazer, né, mas a gente não tem isso. Então, não sei como Entendi. é essa questão aí, né, nesse ponto. Mas a riqueza de informação, isso é muito bom, né? Você tem muita informação para trazer para a gente, né? Então, o trabalho do técnico, o trabalho do produtor muda muito, né? Melhora muito. Então, isso realmente é um ponto muito forte. Consumo de ração, né? Então, eu consigo saber, por mais que eu programe, né? A gente monta uma tabela de alimentação e ele programa uma certa quantidade de ração por vaca, por ordenha, né? Mas ela pode não necessariamente comer, né? Por motivos diversos.
Então ele tem lá o quanto foi, né? O quanto que ela comeu de ração para X volume de leite, ou ao contrário, né? O quanto que ela está produzindo de leite para X volume de ração consumido. Então, esses são números que nos ajudam muito, né? O tempo de ordenha, a frequência de ordenha, a duração de ordenha, o intervalo entre ordenhas, né? Então, você consegue monitorar o horário que elas vão, né? Então, no nosso caso lá, por exemplo, das 2 da manhã às 6 da manhã, elas vão muito pouco, né? Vão muito pouco. Então, você consegue monitorar, opa, esse é o horário que eu fico mais tranquilo, né? Mas depois do almoço, para a gente também é horário assim que elas vão menos. Né? Agora no início da manhã, até porque quando os funcionários chegam, né, eles vão trazer as vacas. Então, ali você tem um fluxo grande de animais, né? Então, informação é o ponto forte dele, né? Acho que esse é um das coisas. E o que eu comentei ali, né? O fato de você melhorar não só pela frequência de ordenha, mas melhorar, diminuir o prolapso do esfíncter, né, que eu falei, e também a gente percebe, assim, nós tínhamos muito problema no passado com o úbere caído, né? E às vezes, né, alguns anos atrás, até tem que descartar a vaca por úbere caído, né? Isso acabou, isso não tem mais. Então é muito mais saudável para elas nesse ponto de vista de úbere, né? De conformação de úbere, né? Exige muito menos da vaca, né? Mesmo algumas Entendi. vacas produzindo aí 60, 50, né? Vacas produzindo bastante leite, aí você percebe que o ubre não sofre tanto quanto sofre numa ordenha, principalmente comparado com 2 ordenhas, né? Com 3 ordenhas, não, aí você não vai ter esse problema. Entendi. E, professor, agora entrando mais na parte da dieta, para o pessoal entender aí, normalmente no sistema de robô a gente é no freestall, né? Porque tem robô também para pasto. Pelo menos ainda não conheço nenhum projeto no Brasil, né? Mas a gente sabe que no uma dieta padrão que vai no coxo, né? E tem a, a complementação que vai no robô, né? Que é a ração do robô. Mas, primeiramente, essa dieta que vai no coxo, o pessoal chama ela de PMR. Eu Uhum. queria que você explorasse um pouquinho, explicasse ela aí para o pessoal e qual que é o intuito dela. Tá, deu uma cortada ali quando você falou para mim, se ele falar alguma coisa diferente, eu não falar, você me avisa aí. Então, a Tá PMR, bom. então, esse é um ponto bastante crítico, né? O manejo alimentar, então, a gente que mexe com nutrição, a gente gosta mais ainda, né? De trabalhar com isso, porque é Uhum. muito legal, né? Apesar de tudo aquilo que a gente construiu nas últimas décadas, vamos dizer aí, de trabalhar, de fortalecer o conceito da TMR, né? Da dieta total, poder ter mais uma variável é muito legal, né? Muito desafiador você poder ter mais uma variável no meio. Então, a maneira como se trabalha, né, como você distribui essa questão na pista e no robô, depende de várias coisas, da produtividade, do tipo de ração, do tipo de dieta, depende de uma série de fatores aí. Mas um desses fatores é justamente o fluxo, né, se é fluxo guiado ou fluxo livre. No fluxo guiado, como o próprio nome diz, ela é obrigada, vamos dizer assim, a passar por um portão de seleção. Então, às vezes, ela nem queria ir para ordem, né? Mas o sistema vai identificar ela, vai ler o brinco, ela tem permissão de ordem, pá, joga ela para a sala de espera. E ela vai passar. Então, ou seja, você é menos dependente de usar a ração para atrair a vaca. Então, nesse caso, eu posso trabalhar com menos ração no robô. Então, eu não preciso trabalhar com um volume maior de ração no robô. Num fluxo Uhum. livre, aí não, como não tem esse portão de seleção, né, e eu não estou, né, nenhuma crítica, os dois sistemas são muito bons, os dois têm suas vantagens e desvantagens. Num sistema de fluxo livre, você depende muito mais da própria, né, vontade da vaca. Então, normalmente se trabalha com uma dieta menos concentrada na pista e com uma quantidade maior de ração no robô. Né? E ao Uhum. contrário do que a gente pode pensar, principalmente no fluxo guiado, é, não é interessante você trabalhar na média, deixando bem claro, na média, com quantidade muito alta de ração no robô. Né? É interessante, ó, hoje a gente trabalha, por exemplo, com em torno de 4 quilos por dia, né? Uma média de 36 litros hoje, eu daria até para diminuir. Eu posso, até quero diminuir um pouco mais esse número, né? Existe se você começar a aumentar muito a quantidade de ração no robô, vai aumentar a sobra. E aí diminui drasticamente a eficiência, aí você perde eficiência no uso da ração, aí você aumenta a vaca atrasada, enfim. Só que não tem muito esse número, né? Quanto que é esse número? É 3, é 4, é 6? Depende da fazenda, depende da média, depende de uma série de coisas, né? Isso que é legal trabalhar com ele.
Então, no fluxo livre, dieta mais diluída na pista, vamos dizer assim, e mais concentrada no robô, né, uma quantidade maior de ração no robô, e no fluxo, né, em geral, lógico, né, de novo eu falei, né, tem tudo quanto é sistema funcionando aí. E numa dieta Aham. de fluxo guiado eu posso trabalhar com volume baixo de ração, né? Eu trabalho lá do pessoal dos Estados Unidos, eles mostraram em pesquisa de fazenda lá que tem fazenda que chega a dar 1 quilo de ração por dia. Então, eu não arriscaria fazer isso, mas assim, tem gente fazendo, né? Então, lá, né? Lá nos Estados Unidos, aqui eu nunca vi. Nessa quantidade, isso eu nunca vi. Então, esse é um ponto bastante crítico, né? Mas é interessante, esse aí vale o destaque, né, pessoal? O professor falou que no fluxo livre a gente tem que, a dieta é um pouco mais, vamos dizer assim, menos quente, né? Isso. E a gente aperta no robô. E por conta que, para você forçar o animal aí, né? E já no guiado, a gente faz o inverso. E aí, professor, a gente fica um pouco amarrada na ração, né? Porque essa ração aí é comprada, né? E tem que ser peletizada, essa do robô. A atuação do nutricionista é mais na quantidade, vamos dizer assim, e atuar na PMR, né? Nessa ração do robô, que é mais ou menos a composição dela, né? E o que eu tenho que suprir lá na, na PMR. Existe uma diferença, né, de grande de estratégia, de atuação, né, aqui no sul para o sudeste, vamos dizer assim, né? Então, aqui no sul, muitas fábricas de ração não tem até diferença de preço entre ração pelletizada e farelada, porque elas embutem o custo da pelletização para todo mundo, né? E aí fica a critério do produtor se ele quer usar farelado ou pelletizado, né? E a gente percebe que em Minas não é assim, né? Normalmente o preço da ração farelada, da pelletizada é mais caro, né? Então isso acaba, né, criando assim um certo empecilho pro pessoal adotar, né, a ração. No robô, não tem jeito, tem que ser ração pelletizada, né? Não tem, e tem que ser uma ração muito bem pelletizada. Você tem que ter um PDI muito bom, né? Então, se não for isso, começou a entrar muita ração farelada ou quiser tentar trabalhar com ração farelada, elas não conseguem consumir, né? Tem um númerozinho aí que dados antigos, né, mostram isso e funcionam, né? Que é o quanto que a vaca consegue consumir de uma ração farelada e quanto que ela consegue consumir de uma ração pelletizada. Então, se na ração for pelletizada e for mal pelletizada, você vai ter problema de fluxo no robô. E aí vai atrapalhar tudo. Então, não funciona. Isso é uma coisa bastante crítica. No sul é mais tranquilo, né? Porque tem muita oferta de ração aí, tem muita oferta de muitas empresas trabalhando, né? E como eu falei, sem grandes, né? Em algumas empresas, em outras não, mas em algumas empresas sem diferenças grandes, ou até sem diferença nenhuma entre farelado e pelletizado. Então não muda muito. E o que se procura fazer nessa ação do robô é justamente você diminuir o volume. Então, por exemplo, normalmente você tira os minerais, né? Então toda a parte de calcário, fosfato, etc., vai tudo para a pista, né? No robô não fica. Aham. Tem que ser ingrediente palatável, né? Então, evitar ingredientes que sejam associados a menor palatabilidade, né? Evitar isso, ó, tem que ser muito agradável para a vaca. Tem gente que coloca, por exemplo, bicarbonato, né, na ração, ou sal, né? Deixa só o sal, pelo sal mesmo, pelo sódio, né? Para tornar ela atrativa nesse sentido. Tem gente que tira totalmente o mineral, né? Eu gostaria de ter alguma coisa de sódio, ou bicarbonato, ou sal mesmo, sal comum. É, evitar, por exemplo, mineral, no caso principalmente de enxofre, né? Uma suspeita do enxofre, você tem uma dificuldade da vaca por palatabilidade mesmo, né? Você carrega, isso em ração é menos comum, é mais comum em suplemento, né? Porque a concentração é mais baixa. Mas evitar qualquer ingrediente de menor palatabilidade. Procurar trabalhar com milho, farelo de soja, né? Que são coisas que as vacas gostam. Aqui no sul a gente tem trigo, cevada, né? São ingredientes que são agradáveis, são palatáveis para ela. Então esse é um ponto crítico. E na dieta, tem que pensar o seguinte, né? Você vai ter um desafio de fibra. Porque se elas estão comendo mais concentrado lá, a gente no começo apanhou com isso um pouco, né? Um dos principais desafios nossos ali foi no começo, né? Deu amolecimento, acho que deu uma acidosezinha ali nelas, né? Então elas ficaram aí uns 40 dias, 50 dias assim, com fezes amolecida, né? A gente não tinha um volumoso bom na época, tinha um pressecado que não era muito bom, a gente não estava conseguindo picar, depois a gente conseguiu acertar isso no vagão e tal.
E aí, em pouquinho tempo, assim, a gordura, que foi outro benefício do robô, né? A gordura foi de 3,4, 3,5, a gente tinha historicamente, assim, para 3,8, 3,9, né? Em pouco tempo. E mantendo o leite, né? Então, dá para perceber, assim, que isso melhorou bastante. Então, a gente conseguiu vencer aquela barreira dela estar comendo mais, né, concentrado sozinho, né? Então, evitar isso. Algumas empresas procuram não trabalhar com muito amido nessa ração do robô, né? Trabalhar com uma quantidade moderada de amido, trabalhar com fibra, com casquinha, né? Para manter Uhum. uma energia razoável sem ser uma ração tão quente, né? Então, são algumas das estratégias, né? Eu penso assim, até uma pergunta aqui do Júnior, que ele fez uma pergunta aqui, né? Principalmente com vaca, como é que faz, né? Quando tem vaca no pico e no final de lactação. E eu acrescento aí nesse sentido, professor, porque às vezes a vaca no final de lactação, a gente quer tirar o amido, né? Quer ir para uma dieta que enche mais ela, e a vaca do pico a gente quer acelerar ela. Quando você tem dois robôs, dá até para você tentar estratificar esses lotes, né? E fazer duas PNR, vamos dizer assim, talvez. E quando tem um só, como é que você faz aí no rebanho seu aí? O que você tem usado para impedir que a vaca, por exemplo, a vaca aí no final de lactação fique muito obesa, ou falte energia para aquela que está no pico lá? Eu não, assim, eu não sei, eu não trabalharia com divisão de lote, né? Porque você vai ter que ficar mudando a vaca de lugar, enfim, né? Eu não sei se essa rotina é fácil. Eu não vejo o pessoal fazendo isso, né? Não, não vejo. É uma tendência. A mesma coisa, por exemplo, com rebanhos que têm muita primípara, né? O nosso rebanho, por exemplo, ele é dividido em dois lotes, né? Mesmo sendo um robô só, a gente tem dois lotes que é justamente pensando na ideia de fazer experimento, né? Então foi construído com dois lotes e um centro de manejo no meio, né? A gente não precisaria separar primíparas. A gente separa até as primíparas, mas só por questão do treinamento, né? Para facilitar o treinamento, para elas ficarem só de um lado. Tá? Mas quando tem experimento, por exemplo, aí não, né? Pariu, vai para o lado que tem que ir, né? E se ela está de um lado, vai para o outro. Uma outra vaca às vezes não se adapta a isso, mas no geral não tem muito problema, né? Em geral não tem essa situação. Então, a maneira de você fazer isso é com a tabela de alimentação e com a dieta da pista. Então, é a forma de fazer isso. E outro ponto importante, que eu volto lá de trás, que eu falei, reprodução, né? Porque tudo vai embolar se você não emprenhar a vaca no momento certo. Aí você começa a ter o que você falou. Uhum. Então, se você conseguir emprenhar logo, então você tem que ter um bom manejo produtivo ali, bom manejo de transição, para emprenhar logo, para que você não tenha essas muitas vacas atrasadas. E aí, outra estratégia importante, que eu particularmente gosto, né, que é trabalhar com BST. Né? Então, eu acho que trabalhar com BST é uma ferramenta interessante aí para o robô, né? Então, essa questão de lote se trabalha na tabela de alimentação que você vai pôr no robô, na própria concentração da dieta. Então, por exemplo, a gente sofreu com a silagem, né? Então, a nossa silagem foi colhida um pouco antes, até, por uma questão de prestador, disponibilidade de prestador, então ela está com um pouco amido. Eu estou tentando pôr milho e fubá por fora para ajustar. Né? E quando a gente pôs o fubá por fora, que acertou o nível de amido na dieta, é impressionante, né? Mas melhorou o fluxo no robô, né? Foi nítido, assim, né? Elas estavam tentando procurar mais robô, tentando procurar mais robô. A hora que a gente colocou, ajustei energia, coloquei mais amido na dieta, na pista, deu uma acalmada, assim, ficou mais regular, né? Diminuiu o vácuo atrasado, né? Por incrível que pareça, diminuiu o vácuo atrasado e deu uma regularizada. Então, a forma de fazer isso é ajustando os níveis na dieta, né? Ajustando a tabela de alimentação, né? Você pode separar as tabelas de acordo com a fase, né? Você pode fazer, normalmente, a vaca recém-parida, falando um pouquinho disso. Vaca recém-parida, você não leite, né? A gente tem direito a X quilos de ração conforme os dias vão avançando. Pronto, é aquilo. Depois ela entra numa fase de pico. Aí você relaciona DEL com volume de leite. Depois uma outra tabela que é a mesma coisa, DEL e produção de leite, mas ela é um pouco abaixo, né? Os critérios são um pouco mais baixos. E no final, lá, 90 dias antes da previsão de secagem, uma tabela para secagem, que aí vai diminuindo a ração gradativamente.
A gente tem problema, né? Uma coisa que eu preciso melhorar, assim, com o score de vaca. Ainda tem umas vacas que estão com o score mais alto, né? Então é uma coisa que a gente precisa melhorar, né? A gente ainda tem uma coisa para fazer. Mas eu vejo muita fazenda trabalhando muito bem com isso, né? Resolvendo esse problema, assim, muito fácil. Né? E no nosso caso é nítido, né? As vacas que têm score alto, ou tem uma outra que é naturalmente com score alto, tem vaca gorda, pare gorda, dá leite gorda, seca gorda e continua gorda. Mas são as vacas que tiveram problema reprodutivo ou que, né, o reprodutivo demoraram para empenhar por si só, ou vacas que abortaram. Entendi. E, professor, mas no sentido assim, vamos dizer, por exemplo, eu tenho vacas no pós-parto imediato e eu só quero. A gente, por exemplo, hoje a gente está trabalhando com a filosofia de aumentar o teor de proteína bruta para as vacas no pós-parto imediato. E usar uma colina, uma metionina, mas não quero usar para as demais. Tem como implantar isso, essa tecnologia, ou via PMR, ou aí já é difícil? É um desafio que o robô ainda não consegue, sei lá, ter dois tipos de ração, ou não sei como poderia Não, fazer isso. consegue, consegue. Você falou no nosso caso, né, eu não sei no caso da Lely, eu acredito que deva ter essa mesma ferramenta. Existe a possibilidade de você trabalhar com duas rações no robô. É possível, né? Você ter, mas tem que ter Ah, duas rações, né? Uma ração, digamos, de até pico, vamos dizer assim, né? Não seria só recém-parido, ou se quiser recém-parido, enfim. E a outra. No nosso caso, porque eu tenho, né, tem dois silos, no nosso caso, de ração, e os dois silos têm duas roscas sem fins até o cilinho pulmão do robô. Até o silo do pulmão do robô, uhum, ele tem como administrar isso. A gente não faz, a gente, embora tenha dois silos, eu uso só uma ração. Mas existe a possibilidade de fazer. Agora, é um pouco mais difícil. Nesse caso, se for, ou fazendas maiores, né, que tem mais robôs, por exemplo, você pode até tentar fazer. Mas uma fazenda assim que eu espelho, eu admiro eles muito, né, muito legal, né, até um dia, se quiser até convidar eles para conversar, acho que é legal, que é a Ancalha lá do Chile, né? Então, é muito legal, assim, e eles não têm essa separação por DEL, por ordem de lactação, por nada, né? Inclusive, eles têm um manejo uhum, interessante que, agora parece que eles vão parar com isso, mas a vaca tinha mastite, ela saía do robô e ia por ordenha convencional, né? Eles tinham rotatório. E aí a gente perguntava, né? E quando ela uhum, volta? Ela volta onde tem espaço. Onde tem lugar vagando, ela vai lá e entra naquele lugar. Então, ela não necessariamente vai voltar para o mesmo freestyle que ela estava, para o mesmo lote que ela estava, né? Lógico, mas aí também é um extremo, né? Uma fazenda muito grande de robô. Mas aí depende muito da fazenda, né? Eu não estou dizendo que isso, né, não deva, não possa ser adotado uma estratégia nesse sentido. Mas no nosso caso, eu acredito que é uma forma de fazer, né? Até eu peço desculpa, pessoal, que tem bastante gente mandando mensagem ali, mas eu não vou fazer, não vou dar tempo nem de ler a mensagem. Eu falo pouco, o né? pessoal está participando aqui. Desculpa. Não, às vezes está mandando um alô aqui, ó, só pegar aquele, alguns, o Alex falou que tem um sistema de robô a pasto na Embrapa Pecuária Hum. Sudeste, fica em São Carlos, eu não sabia. Eu acho que o As outras pessoal da perguntas aí. CGL também, se eu não me engano, a CGL instalar um robô a pasto, se eu não me engano. Uhum, Eu acho que eu acho que eram a CGL. Daí na Argentina eu sei que tem, no Chile tem, né, robô a pasto. entendi. E, não, bem interessante, as perguntas que tinham, até que o pessoal mandou aqui, foi essa mesmo, né? Se eu quisesse estratificar, por exemplo, aumentar o teor de proteína, por exemplo, no caso de uma vaca pós-parto, se aumentaria na ração ou na PMR, eu acho que o que mais o interessante seria nessa segunda opção de ração, porque na PMR ia ser um custo muito caro, né, professor, para o rebanho É, todo, né? Sendo que você. E a é. proteína é o ingrediente mais caro, né? Assim, é o nutriente mais caro e o ingrediente O Vini falou travou ali, um ô Vini, pouquinho. obrigado. Boa noite. O Vinícius da aula, ele falou da CGL. Então, olha lá, tá lá. A Cis também falou, obrigado aí pela informação. Então, mas nesse caso, talvez aí uma estratégia seja você diminuir, né, trabalhar com uma ração um pouco mais concentrada no robô, né, de proteína e ajustar na pista, né? Ajustar na pista. Uhum. Então, é isso que eu acho que é legal, né? Eu acho que é interessante justamente por isso, né? Você tem que
né? Apesar de você estar padronizando, vamos dizer, a ordenha, mas a alimentação dela tem tudo quanto é possibilidade, né? Mudou o ingrediente, mudam as coisas, né? Então, isso tem algumas coisas para comentar também da pista, né? Acho que é legal aí a gente falar alguma coisa. Não, pode falar, pode falar. Pode, o que que você tem aí Então, de detalhes aí da PMR na pista aí? porque na pista é importante, né, lembrar aquilo que eu falei. Primeiro que a fibra está vindo toda na pista, né? Então você tem que ajustar muito bem isso, né? Você tem que ter muito bem esse manejo de fibra. A gente hoje, por exemplo, está com um desafio, a gente está com pré-secado lá, né? Não é bom. Então elas fazem seleção, né? Isso atrapalha, né? Isso tá ruim hoje, assim, a gente, né, o pré-escado em si, nutricionalmente, ele não é ruim, só que ele tá a fibra muito longa, né? E a gente tá conseguindo picar ele no vagão, então isso atrapalha um pouco. Então esse manejo aí é muito importante. A outra coisa é empurrar a comida, né? Então você tem que ter alguma Aham, ferramenta, alguma forma de empurrar a comida várias vezes ao dia, né? É nítido isso, a gente percebe quando tem experimento, por exemplo, que aí os alunos, né, ficam incumbidos de fazer essa aproximação da dieta e empurrar a dieta, que melhora a frequência de visita. É nítido. Você aumenta isso, melhora a frequência de visita no robô. Então, se começar a entendi. faltar comida na pista, a comida está longe do coxo lá, elas diminuem o número de visitas. Então, é importante que tenha essa questão da aproximação, né? Trabalhar com dieta com ingrediente bom, né? Evitar molhar, evitar sol, evitar essas coisas, né? Ela tem que estar comendo muito bem na pista, né? A gente fica mais dependente ainda, vamos dizer assim, da pista, né? Do manejo que você faz na pista. Então, essa questão de tamanho de partículas, seleção, limpeza de coxo, o prato, né? A qualidade da mistura que você tem, os ingredientes que você trabalha, então é muito mais dependente, né? Uhum. E assim, professor, falando aí da PMR, só para o nutricionista, para o senhor se resguardar, né? Normalmente na TMR a gente trabalha aí com 25% de FDN total, né? Quando a gente trabalha com a TMR, 19 vindo da forragem, mais ou menos, né? Um número assim muito tradicional. E aí 16, aí depende do nutricionista, de fibra fisicamente efetiva. Você na PMR, você joga isso mais para cima, né? Para tentar se resguardar. Ou você tem alguma métrica específica que você já observou para tentar se resguardar da acidose aí? Não, então, é muito variável, né? Muito difícil. Como eu falei, a gente teve problema no começo por não conseguir acertar esse manejo, né? Tinha muita seleção, então a gordura foi para 3,2, assim, então a gente aumentou o leite, daí ficou, né? Foi bem ruim. Então, assim, não, até os números a gente trabalha, você tem que pensar o seguinte, é como se você tivesse uma TMR, só, né, matematicamente você tira X quilos de concentrado dela. Então, mais ou menos é isso. Então, consequentemente, vai concentrar mais, né, a fibra, o FDN total, vai concentrar mais o FDN fisicamente efetivo, vai diminuir o teor de amido, né? Então, vai baixar um pouco isso, vai baixar um pouco a proteína, porque a proteína está mais, né, uma concentração maior na ração. Então, acho que até alguém perguntou aqui, o que a gente faz normalmente, trabalha em torno de uns 8 quilos, né, a menos que a média na pista. Então hoje está 35, está indo com a pista, deve estar com uns 28, mais ou menos, né? A dieta formulada para uns 28. Agora, eu fico de Entendi. olho também, porque se começa a ter muita vaca em final de ordenha, aí você tem que tomar cuidado com isso, né? Porque daí, se você começar a puxar muita dieta na pista, elas começam a atrasar a ordenha, a Uhum. visita. Então, em geral, assim, vamos dizer aí uns 25 a 30% a menos que eu tenho feito da média do leite, né, na pista. Então, formulando ela para esse volume de leite. Mas tem que ficar de olho, né? Tem que ficar monitorando. Não sei, acho que foi. O Vinícius perguntou isso também, né, Vinícius? Não me lembro se foi exatamente isso. Então, é Foi ele uma pediu forma de. assim, para porcentagem. É, qual a porcentagem do leite que você joga na PME em relação ao leite? É, então, normalmente tem que ser. É, importante, né? No fluxo guiado, né? Uhum, No sim. fluxo guiado. Se for livre, daí muda um pouco, né? Mas tem que.
como eu falei lá, carregar um pouco mais no robô. Entendi. Aí a diferença fica maior. Professor, nós já estamos caminhando para o fim aqui, já deu 1h05, o tempo passa e a gente nem vê, né? Porque o bate-papo foi bacana demais. E, assim, não tem mais nenhuma pergunta, eu queria agradecer a presença aí da galera, do pessoal que esteve aí conosco. Quem quiser aí, uma estrutura muito bacana lá na PUC de Curitiba, então, para estágios, né, nesse sentido, e tá aí o contato dele. E agradecer, professor, mais uma vez aí o seu tempo, vai estar aí também no Spotify, para quem quiser ouvir no carro. E vou passar a bola para você aí, para despedir do pessoal aí, deixar o seu boa noite aí. Pessoal, eu agradeço, né? Agradeço mais uma vez aí o convite do Gustavo, de novo, né? Parabenizo aí pelo trabalho, né? Acho que está sendo muito legal o que você tem feito. Obrigado pela oportunidade, né? A gente está à disposição, como eu falei. Quem quiser conhecer, é facinho de ir, né? Tem meu contato aí. A gente está à disposição. A Isabela Padilha está aí, a nossa residente lá. Então, um bom de produção que a gente está fazendo é fruto do trabalho dela também. Então, obrigado aí pela toda a equipe, né? Isso é fundamental, né? Para poder fazer um trabalho desse, você depende de gente. Então, você ter gente lá para trabalhar, né? Os funcionários são realmente, nossos funcionários são muito dedicados, então isso é fundamental, né? Porque por mais que você pensa de robô, equipe é fundamental. Treinamento de equipe, ter equipe sintonizada lá é fundamental, né? Então esse é um ponto bastante crítico. Então da minha parte, fica o convite, fica à disposição para quem eventualmente estiver estudante, aí existe possibilidade de estágio, né? A gente tem a possibilidade lá de fazer. A fazenda tem um hospital veterinário, estou vendo cultura, tem outros setores também dentro da fazenda, que é possível, né, acompanhar. E a gente tem o programa de residência, né? Então, final do ano aí a ISA termina, então a gente vai ter o programa de residência também, fica à disposição para quem tiver interesse. Então, muito obrigado. Obrigado a todos, à disposição. Muito, muito bacana, professor. Parabenizo aí o senhor e a PUC, né, que eu acho que o profissional que está se formando e que tenha a possibilidade de ter no currículo uma experiência dessa com robô, ele sai na frente, né? Então, eu acho que é muito diferente. Agora, eu acho que Lavras está começando a ter, vai começar agora. Muito bom. Então, isso aí é fantástico. Aqui, ó, teve a última pergunta aqui do Fernando, professor. Tá, primeiro aqui, pegando um comentário da Letícia, né, que ela falou que o robô da Lely pode ter até 4 tipos de concentrado e um líquido também. Só um comentário dela aqui. Obrigado. É interessante. Hoje a gente tem 3 marcas, né, professor? Pelo menos a que eu conheço é Lely, Delaval, a Gaia e a 4. É a Bulmatic. Tem mais um? Ah, Bombatic. Legal. Tá, deixa eu ver se tem a última. Parece até, alguém me falou até que tem outro já, mas eu não sei agora também, já me falaram de outro já. Nos Estados Unidos tem mais. Os comentários aqui eu perdi, passou aqui, eu não consegui achar o rapaz que comentou alguma coisa aqui. Ele falou da porcentagem de ração no robô de pista guiado. É o que você mencionou, né? Que na dieta, quando é guiado, a dieta da pista é mais diluída. Não, perdão. A dieta do guiado é o contrário. O livre, a dieta da pista é mais diluída e mais ração no robô. Não é isso? Isso. Não, beleza. E o guiado é o inverso. Eu passo, depois eu coloco lá alguns links de artigos, tem uns artigos bons, né, dos Estados Unidos com esses materiais, né? O Alex Bach da Espanha publica bastante coisa sobre isso, tem umas coisas legais aí, dá pra gente divulgar isso também. Bacana. Então, o professor passando para mim, pessoal, vocês entram em contato aí no direct do Instagram e eu mando para vocês. Beleza? Mas é isso, professor. Obrigadão pelo seu tempo. Obrigado. Foi muito bom, aprendi demais aqui. Tá bom? Fica com Deus aí, pessoal. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.